Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro podcast Pode Ser Santo. Eu me chamo Elton Furlan, casado com a Adriana, pai da Nicole Maria, da Helena Maria e do Miguel Arthur. Eu tenho aqui comigo o anfitrião disso aqui também, Rangel. Muito obrigado pelo teu sim nessa missão e seja bem-vindo ao podcast. Bom, Elton, eu que quero dar as boas-vindas a todos que nos acompanham. Eu sou o Rangel, marido da Duane e pai do Matias. E a gente assumiu junto esse compromisso para levar palavras de inspiração a quem nos assiste. É verdade, a gente assumiu esse compromisso. Rangel, faz aí uns 5 anos, mais ou menos, que surgiu a ideia do Pode Ser Santo. E a gente vinha conversando, Rangel, partilhei contigo esse desejo que ardia no meu coração. Você aceitou, mas a gente precisou de um tempo, lapidar. E agora, em 2025, a gente chegou ao final do ano, 2024, 2025 vai sair do papel. Para a honra e glória do Senhor, está saindo do papel. Está saindo do papel, graças a Deus, depois de tanto conversar, de tanto discutir, saiu do papel e, se Deus quiser, vai ser um grande sucesso para a gente levar a palavra de Deus a todos que nos acompanham. Porque é algo a mais, né, para partilhar a palavra de Deus, porque assim como a gente hoje tem um convidado aqui, a gente vai ter em cada programa um convidado, que o objetivo do programa é justamente levar um pouquinho da experiência de algumas pessoas, que pode fazer com que quem assiste reflita com a história de vida, e sempre tem, Angel, sempre tem alguém que se inspira, se espelha, né? Existem muitas pessoas com histórias de vida impressionantes que talvez a gente não tenha oportunidade de conhecer no dia a dia. Verdade. E o Pode Ser Santo está aqui para isso. Para a gente trazer testemunhos, trazer vidas que foram transformadas através da fé e levar isso até você, para que também, quem sabe, possa mudar a tua vida. Assim como a nossa já foi mudada uma vez, que a sua seja transformada também através desses testemunhos, dessas histórias tão impressionantes. Verdade, a nossa foi mudada um pouco também por inspirações de pessoas que tinham testemunhos com esse propósito, então. Então, Angel, para quem chegou agora, ligou o seu YouTube, está lá assistindo, o que ele vai encontrar por aqui nesse Pode Ser Santo ao longo dessa temporada? No Pode Ser Santo, a pessoa vai encontrar convidados especiais, programas maravilhosos, que hoje nós estamos gravando aqui num lugar especial, um lugar que foi construído com tanto amor, que é a Cabana Morro das Pedras. E aqui, nesse lugar tão especial, a gente vai trazer pessoas religiosas, leigos, ministérios de música, quem sabe fazer um programa legal, quem sabe nesse meio ambiente tão bonito. E é isso que você vai encontrar aqui, pessoas comuns, leigas, conversando com sacerdotes, leigos, professores, trazendo experiências que vai somar e edificar ainda mais a tua fé. Exatamente, com certeza. Mas, Angel, vamos lá. Para esse programa, o primeiro podcast Pode Ser Santo, a gente trouxe um convidado mais do que especial, não só para nós dois que estamos nessa caminhada, né, pela proximidade que a gente tem, mas também porque construiu esse lugar, que é um lugar santo, aqui é solo santo, é território santo, dono aqui deste lugar, proprietário aqui deste lugar, que é a Cabanas, Morro das Pedras. Já falei, então, quem é, para quem não conhece ainda, vamos apresentá-lo então, faça as ondas, por favor. Então, Leandro Lopes, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo no Pode Ser Santo. Para mim é um grande privilégio poder estar participando desse primeiro programa, desse primeiro encontro aqui nesse lugar que para mim é um marco na minha história, na minha vida. E como vocês já bem disseram, esse lugar é um lugar santo, por conta que aqui nessa natureza, nesse espaço exuberante, a gente pode presenciar a maravilha da criação de Deus. Então, que todas as pessoas que aqui estiverem possam sempre sentir essa natureza, esse abraço, esse acolhimento de Deus, daquilo que a obra do Criador deixou para que nós pudéssemos também contemplarmos o Criador que fez essa beleza da criação. E para quem não conhece o Leandro, ex-seminarista, o Leandro, arquiteto, o Leandro, o que mais? Como que a gente poderia definir o Leandro? Quem é o Leandro? Quem está assistindo não conhece. Quem é o Leandro? Leandro é essa pessoa aí que é versátil, aí, né, Santo? Bem falo. Ex-seminarista e também na minha vida profissional arquiteto também. Fiz especialização em arquitetura sacra. Então, unindo esses dois prazeres da vida, que eu tenho muito prazer na questão da religião e na questão da arquitetura. Então, aquilo que mais me chamou a atenção e que eu tenho como vocação é unir as duas coisas, né? Então, a religião e a arquitetura, através também da arquitetura sacra, que é um pouco do meu trabalho, da construção de igrejas, reformas, tudo mais. Perfeito, perfeito. Já que eu falei aqui como seminarista, né, a gente vai começar te perguntando, primeiramente,
O que que te despertou para essa vocação sacerdotal? Que momento da tua vida tu percebeu esse chamado e decidiu entrar no seminário? Então, o seminário já aconteceu já pode se dizer assim que no tempo em que servia na igreja como coroinha, então aquilo já era algo que me chamava a atenção e que eu gostava muito de servir, então eu tinha para mim, um dia eu cheguei, disse até para mim, vamos seminário, vamos junto comigo, ele disse, tá ficando doido, essa conversa. Então aquilo para mim depois passou como algo, então não é algo bom, né, e havia já esquecido. Eu lembro de tempos assim na catequese, nos estudos, que eu falava assim, não vou ler a Bíblia, porque se eu não ler, eu não deixo seguir. Então, fui me afastando, mas como todo católico, né, que às vezes vai levando a vida do católico assim meio relaxado, fiz os sacramentos, primeira comunhão, crisma, e até então tudo normal. E aquela ideia de seminário nunca mais tinha passado na cabeça. Era uma ideia muito distante. Até que no ano de 2013, depois da Jornada Mundial da Juventude, em que começamos com um grupo de jovens, logo depois da jornada tivemos um encontro com o Papa Francisco, as coisas começaram a mudar. Porque começava a passar mais tempo na igreja do que nos estudos, do que em casa. Então todas as coisas de Deus preenchiam muito mais e queria estar sempre envolvido nas coisas de Deus. E, Leandro, complementando esse assunto, qual a tua experiência mais marcante no seminário? O que te marcou lá no seminário, que tu levou para a tua vida, agora não estando no seminário, mas o que trouxe para a tua vida leiga? Então, aí depois desse tempo, até chegar no seminário, ainda dá uma longa história. Se for contar aqui, vira uma mini série. Mas até eu dei a coragem de dar os passos, como muitos sabem, eu sou filho único, a questão da família, então foi uma das questões mais difíceis. Mas dentro do seminário, o que mais me marcou, eu que não tinha nenhum irmão, ganhei vários, né? E a proximidade de Deus, de poder estar mais perto das coisas do sagrado. E também como ser humano. No seminário a gente trabalhava as três dimensões, não só na dimensão espiritual. Hoje tem se avançado muito na questão dos seminários, que não só ficar no mundo espiritual lá em cima das nuvens, mas Deus nos deu um corpo, né? E para habitarmos nesse corpo. Então o corpo, ele tem a questão psíquica, física e espiritual, três dimensões. E muitas vezes no seminário a gente trabalhava as três dimensões. Eu tinha um problema de coluna, então tinha o Pilates, tinha o diretor espiritual no mesmo dia e tinha o psicólogo no mesmo dia. Então, eram as três dimensões. Então, para mim, estar no seminário foi, além da bagagem da fé, uma bagagem como ser humano, como pessoa. E então foi muito importante isso no meu crescimento, que me fez ser quem eu sou hoje. Perfeito. E então, poderia até citar basicamente isso como o que te edificou espiritualmente, fortaleceu. O que mais foi edificante nesse período que tu viveu no cenário? Afinal de contas, foram quantos anos que tu esteve por lá? 5 anos. Tive 5 anos, passando por Rio Negrinho, 3 anos em Brusque e 1 ano em Barreto, em São Paulo. Então foram 5 anos. Então, é isso que eu posso resumir dessa questão, um crescimento no todo, como ser humano, como pessoa, que essa etapa da minha vida, se eu não tivesse passado por ela, eu não seria quem eu sou hoje. Então, ela foi extremamente importante na minha vida, e eu não posso dizer assim, depois que deixei o seminário, depois do meu discernimento, eu não posso dizer que foi um tempo perdido esses 5 anos, porque foi um tempo de muito crescimento, foi um tempo de colher frutos, e hoje eu posso ver esses frutos ainda multiplicando, dando mais frutos, por conta daquele tempo de seminário. Então, foi nessas dimensões, e volto a reafirmar, né, que fez eu ser quem eu sou hoje. Se eu não tivesse passado pelo seminário, eu não seria o Leandro de hoje. Então, uma bagagem que eu tenho, com a bagagem que eu ganhei do seminário. E, Leandro, eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas hoje em relação a Deus mesmo, né? A existência de Deus. Lá no seminário, eu já ouvi falar que muitas pessoas entram para lá e eles testam a sua fé, né? Ao limite, para ver mesmo se você está preparado para aquilo. Nesses 5 anos, tu sentiu a confirmação de Deus sobre tudo aquilo que a igreja fala para a gente? O meu grande medo sempre era passar pela filosofia, né? A filosofia tinha aquele medo de perder a fé. É só pela filosofia que perder a fé. Porque na filosofia a gente se depara com vários pensadores, né? Grandes pensadores, e a gente vê a questão da ciência, dos grandes nomes da filosofia, e tantos outros, que eu poderia citar aqui vários nomes, como Kant e outros tantos. Mas o que acontece? Eu percebi que naquele tempo do estudo,
só serviu mais para me aproximar mais de Deus. Eu, graças a Deus, nunca tive a crise de dizer, de desacreditar em Deus, que Deus não existisse, mas me deu mais razões sólidas para crer. E o que aconteceu foi o amadurecimento da fé. Então a gente vê que muitos apetrechos da fé que a gente precisa ter, a gente, uma criança, quando ela precisa engatinhar, ela precisa de alguém que dá a mão, quando ela começa a andar, alguém segura e depois ela caminha sozinha. Assim também nessa questão da fé, porque eu percebi que muitas coisas que eram superficiais na fé foram deixadas de lado, e as coisas que eram essenciais, aquilo que era o cerne da fé, foi o que sobrou. Então, tornando uma fé mais madura, mais consciente, uma fé que não se baseia somente no sentido. Ah, eu vou na missa quando eu sinto alguma coisa. E se eu não sentir esse arrepio, não me serviu de nada. Não, ir à missa é a fé que eu tenho naquilo que não se crê, mesmo sentindo ou não sentindo, tendo gosto ou não tendo gosto. Mas por conta da fé que eu sei que existe alguém, que eu sei que existe o céu, eu sei que existe um além para depois da morte, né? Então, nesse acreditar sem mesmo se não sentir. Então a gente sai daquela fé, vamos dizer que ainda não tem maturidade e uma fé mais madura. Tendo citasse o período, né? 5 anos para raciocinar sobre isso. Isso. 3 anos em um local. 3 anos no curso, na filosofia. Perfeito. E qual outro período? Todos 2 anos. No ano de propedêutico em Rio Negrinho. No ano de postulantado em Barretos. Para quem está assistindo, que tem a ideia de ingressar no seminário, qual é a experiência que ela vai viver em termos de período? São quantos anos, basicamente, que obrigatoriamente tem que passar para chegar a se ordenar padre? Então as pessoas dizem que é um longo período, né? Porque na congregação onde eu estava eram 12 anos. Isso se não fosse entrar no ensino médio, né? Então, 12 anos, e dentro desse processo, 1 ano é para conhecer o seminário, que a gente chama de propedêutico. 3 anos é para fazer a filosofia. Depois da filosofia, 1 ano de postulantado. Postulare quer dizer pedir para entrar, ingressar na congregação. 1 ano de noviciado, que a gente estuda os votos, e no final daquele ano concluído, a gente professa os votos: pobreza, obediência e castidade, tornando-se assim um religioso. Se torna um religioso, e depois disso vai para uma missão. 2 anos de tirocínio, se chama. Depois desses 2 anos, vai para a teologia. 4 anos da teologia em Taubaté. E assim se finda os 12 anos de formação. Agora, se for um padre diocesano, por exemplo, a Diocese de Tubarão, são 8 anos. 1 ano de propedêutico, 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Qual congregação que estava sobre a Sagrado Coração de Jesus, deu anos. Aí não explico que é a congregação do Padre Zezinho, do Padre Fábio de Mello, que esteve também, Padre Joãozinho, mas é a congregação do Padre Leon, que foi quem fundou. Certo. E, Leandro, passando essa fase de estudo, de ir para o seminário, passar pelo discernimento, como você falou, o que te levou a perceber que talvez não era essa a tua vocação e deixar o seminário? Naquele ano de postulantado, onde a gente pedia para o ingresso no noviciado, eu tinha como noviciado algo muito sério, porque no noviciado se professa os votos: pobreza, obediência e castidade. E eu, como sendo filho único, sempre foi uma das grandes dificuldades aí desse tempo, é deixar a família. Eu estando 1 ano em Barretos, 1 ano mais longe, foi onde eu me confrontei com essa questão da família, de deixar a família, de estar longe, de estar distante, e de muitas coisas que eu não tinha vivido como na minha vida profissional. Onde eu passei no seminário, sempre fiz alguma obra, sempre realizei alguma obra, sempre tiveram reformas e construções no seminário onde eu estive. E também não tinha trabalhado na área, só tinha terminado a faculdade e entrado no seminário. E isso sempre me chamava a atenção. E então, parece que quando foi falado do noviciado, que o superior foi lá nos comunicar, conhecer aquele ano, eu não sentia o desejo de viver aquela etapa, mas sentia uma grande angústia. E daí, em conversa com o informador, eu falando todas as minhas dúvidas, menos de sei, escrevi 2 cartas, uma pedindo para ir, outra pedindo para não ir. Eu disse: o que eu faço agora? Jogo para cima para ver qual é que vai cair no chão primeiro? Então, eu disse: Deus não está, parece, respondendo e me ajudando nessa decisão. E ele foi dizendo: vai rezando até que eu tenha a resposta. Então, até que, faltando 2 meses, eu tomei a decisão de pedir um tempo à congregação. E conversei com o superior, e a gente foi muito tranquilo de dar esse tempo e viver esse momento que precisava fora, né?
E ainda estou vivendo esse momento sem deixar de buscar respostas, né? E uma das realizações dessa casa que eu pude me realizar construindo, só que me lembro sempre de uma frase que o Padre Alexir falava, né? Sempre vão ter tijolos e os tijolos não vão te realizar. Então é sempre uma busca. E assim como é a busca daquele que é casado, assim como é a busca de tudo, então sempre buscar o caminho, de buscar estar onde Deus quer que nós estejamos. E ainda continua sendo uma busca de encontrar esse lugar, né? Esse lugar que Deus quer que esteja. E aí eu te pergunto, né? Quais foram os principais desafios que enfrentasse desde um determinado momento que tu pediu esse tempo? Que enfrentasse tanto por parte da tua família, dos teus amigos que aqui estavam, que eu entendo que talvez tenha sido uma alegria muito grande ter o Leandro de volta, ainda que sem saber o quanto duraria esse tempo, mas também por parte dos teus irmãos de congregação, de todos os teus formadores. Quando eu decidi sair, então, tomei a decisão e ainda continuei. Meu formador me chamou e disse assim: Leandro, não é pesado eu estar aqui, né? É uma coisa, é pesado para ti ou é tranquilo? Eu disse, não, para mim é tranquilo. Eles ficaram até o final do ano, faltava mais um mês e alguns dias. Eu digo, sem problema, ficarei. E aí eu disse assim, com uma condição: deixa o senhor participar das orações e do trabalho, e me libera das formações. E assim a gente foi tranquilo, eu disse, não, pode ficar trabalhando, fazendo a obra, terminando o que estava lá para terminar, e nas orações. E assim foi. E foi muito tranquilo depois daquela decisão. E vim de férias com os meus colegas de turma. Então, para mim, era como se estivesse vindo de férias. Mas quando iniciou o ano seguinte, vendo eles, a gente caminhando 5 anos juntos, com aqueles colegas, vendo eles indo para a próxima etapa, e eu não estar indo para aquela etapa, foi um momento de grande desespero e se ver na vida, né? O que eu ia fazer agora, né? Ia ter que começar do começo a vida. E logo, logo, com o apoio da família, que estava muito feliz por eu estar de novo em casa, não disfarçaram a alegria de poder comprar comigo de novo em casa. A gente foi acertando as coisas, daí as coisas foram se ajeitando. Logo comecei no emprego na área da arquitetura, depois saí desse emprego, comecei essa construção dessa casa, e comecei também a minha especialização em arquitetura e arte sacra, e me dedicar também à parte de igreja, né, a construção de igrejas. Então as coisas foram mais ou menos se ajeitando e tomando lugar novamente o EFTA, né, que quando eu estava aqui participava, novamente retomei no EFTA a participação no acampamento. Então eu sempre disse que, e foi um grande medo quando eu saí, porque eu cheguei com o meu formador e disse assim, será que eu olhei para trás no Evangelho? Eu olhei, larguei o arado e olhei para trás. Daí ele me disse assim, não, Leandro, tu não olhasse para trás, deixou de seguir Jesus? Eu disse, não. Então, como que tu pode ter olhado para trás? Tu só mudou o meio, mudou o caminho, mas a meta, o lugar onde tu quer alcançar ainda continua o mesmo. Então, tu não olhou para trás, não deixasse nada, só estás mudando o meio de seguir a Jesus Cristo. E são os diversos meios de seguir. Então, mas no começo foi esse o grande desafio. Mas depois as coisas foram se encaminhando. Certo. E, Leandro, eu digo a mim, o Elton também, todas as pessoas, a gente sempre tem aquele desejo de agradar a Deus, né? A gente se pergunta, né? Será que eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça? Quando tu decidiu sair do seminário, passou pela tua cabeça alguma vez assim, será que eu estou fazendo? Estou decepcionando Deus? Porque a gente vê, assim, por exemplo, eu faço parte da pastoral vocacional, e a gente ajuda muitos seminaristas, e a gente tenta sempre deixar claro que aquilo não é uma prisão para eles. Para eles não pensar assim, tem gente me ajudando, então eu preciso ficar para orgulhar aqueles que me ajudaram. Eu pensasse em algum dia nisso, em estar decepcionando a Deus ou a quem te ajudou a entrar lá? Como eu disse, nessa questão que parece que depois desse conflito, parece ter olhado para trás, né? Mas depois eu fui percebendo que não tinha deixado Deus, não tinha abandonado. Que era necessário esse tempo que eu estava dando, né? Esse tempo de viver nisso. Não me arrependo de estar vivendo essas experiências e de ter pedido esse tempo, né? E tentando buscar ainda, porque ele continua sendo uma busca. Mas eu confesso que em certo momento, hoje eu consigo fazer a leitura de algumas tentações que às vezes a gente não consegue enxergar no momento, mas quando a gente sai fora de algumas situações da nossa vida, isso vale para o casado também, isso vale para quem tem família. Eu me lembro certinho de um dia que eu estava trabalhando no sábado no seminário, no sábado eram os dias de limpeza e a gente estava limpando a varanda do seminário. E lá em Barretos tinha muitas pessoas muito ciclistas que andavam no final de semana de bicicleta, passavam na rodovia na frente da nossa casa. E eu limpando a casa lá com meus irmãos seminaristas,
eu olhei para alguém que estava andando de bicicleta e pensei assim, poxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha estado andando de bicicleta no final de semana, livre, e agora estou aqui limpando a casa. E como eu gostaria de, se eu tivesse em casa, eu ia andar de bicicleta, eu ia fazer tanta coisa, e agora eu tenho que cumprir os horários, né? Porque o seminário é muito regrado em horários. Claro que a gente tem momentos de lazer, mas as orações e tudo isso é tudo muito regrado, os estudos. E tinha uma bicicleta lá também. Mas vê como o inimigo é muito astuto. E aí parecia que a gente pinta um mundo perfeito do lado de fora. E aí, se você me perguntar hoje quantas vezes eu tirei um sábado para andar de bicicleta depois do seminário, nenhuma. Então a gente vê que às vezes muitas coisas na vida que a gente parece que vai ser tudo perfeito é ilusão. E acredito que isso também no matrimônio. Quando alguém está casado, pode aparecer propostas, pode aparecer outras pessoas e vai aparecer que tudo vai ser perfeito com aquela outra pessoa, naquela outra situação. Só que se você mudar, você vê que não é aquilo que vai fazer melhor a sua vida. E tinha um padre que sempre dizia assim, que quando a gente está solteiro, a gente quer estar casado. Quando está casado, quer estar solteiro. E assim também, quando está dentro do seminário, quer estar fora. E quando está fora, às vezes, muitas vezes quer estar dentro. E hoje eu faço essa leitura, né? De que, por muitas vezes, às vezes, eu me pego ainda falando, puxa, será que talvez, como seria estar lá? Como será que fiz a decisão certa? Só que, por outro lado, faço também a leitura de como esse tempo aqui fora é importante e também daqui a uns anos eu consigo olhar para tudo isso e entender também essa parte da história que hoje talvez eu não consiga entender. Mas como aconteceu naqueles anos atrás, na decisão de olhar para trás e poder chegar nesse momento de onde eu estou na minha vida, eu consigo olhar daqui a uns anos e também entender algumas coisas. Né? Leandro, tu deixaste o seminário ao fim de qual ano? Em 2021. 2021, nós estamos findando 2024, né? 3 anos, ou 2 anos. E mencionasse durante a tua fala, que tu se formou, né, profissionalmente falando, antes do seminário, para a gente fazer essa linha do tempo da vida do Leandro. O Leandro hoje tem qual idade? Se não puder falar, né? Parte comprometedora. Que gerou uma grande crise aqui nesse morro aqui, ó. Ah, é? Vou chegar aos 30 anos. Estou com 30 anos. Em breve é a idade de Cristo. E 30 anos é uma data muito importante porque é quando começa a vida pública de Jesus Cristo, né? É verdade. Tem que fazer alguma coisa, porque 30 anos é onde Cristo, depois daqueles 3 anos, é onde começou a vida pública, né? De Jesus Cristo. Então, segundo se manifestar, tá? 30 anos é um peso quando chega assim nas costas da gente e já começa a pensar. Mas, a gente interrompendo, mas essa fala do Leandro, eu acredito que com isso ele não precisa se preocupar, porque não é à toa que ele está aqui hoje, né, inaugurando o nosso podcast. Já, pessoal, porque a gente. Né, É verdade, verdade. já tem tantas compromissos na nossa hora. Principalmente na Mas nossa aí isso não precisa se preocupar. A vida pública já começou. Já começou. E ela vai dar sequência agora para os 30. Mas para a gente criar essa timeline da vida do Leandro, foram 5 anos, mais 3 que já está fora, 8 anos. E então, antes disso, você tinha uma faculdade que você se formou, inclusive, e que estava não adormecida, mas que você veio resgatar pós o período do seminário, correto? Sim, imagino. Eu nunca deixei, na verdade, porque dentro do seminário, ainda sempre, como eu disse ano passado, exercia de forma indireta essa graduação que tinha realizado, essa faculdade de Espírito. Porque é uma parte também que vale salientar, porque é uma parte muito importante da minha vida. A parte da construção, que eu acredito que é algo que veio no sangue, porque não tem outra explicação. Eu nunca trabalhei de pedreiro, nunca trabalhei de servente de obra, nunca trabalhei com alguém que pudesse estar numa obra, mas foi apenas de olhar quem estava fazendo e de puro interesse de conhecer. Então eu fiz a leitura das origens da minha família, o meu bisavô era pedreiro. Então é a única explicação que pode ter que veio herdado no sangue e construiu também. Ele foi um dos construtores da nossa igreja matriz. Então era um homem sempre que estava atuando na sociedade, ajudando, né, na emancipação política de Armazém. Então eu penso que essa questão da arquitetura também brotou, é algo fruto que veio no sangue. E também a grande incentivadora foi a minha avó materna, né, a Galina, que desde meus 12, 11 anos de idade, quando ela comprava uma saca de cimento e me pedia para fazer uma calçada, com toda a coragem, ousadia dizer assim, ainda, se não der certo a gente tenta e faz de novo. Então eu vejo o papel dela nessa questão profissional, como ela me incentivou e tudo isso que eu pude fazer hoje também é graças a ela. É bem importante dizer, né, que
frisar aqui, quem está nos assistindo pela internet tem a possibilidade de assistir em qualquer lugar do mundo. Onde estamos agora? Na cidade de Armazém, falar da nossa paróquia, né? Somos 3 membros da mesma paróquia, paróquia São Pedro Apóstolo, daqui da cidade de Armazém, que é Forania, também na nossa região. Portanto, deixar isso para quem está nos assistindo, do Nordeste, do Norte, do Sudeste, do Oeste, enfim, qualquer lugar do Brasil, ou talvez no mundo, né? Se a graça de Deus quiser alcançar lá. Então, estamos aqui na paróquia de Armazém, na cidade de Armazém. Leandro, em questão da arquitetura, tu se especializou em arquitetura sacra. Eu sei que tu esteve assim, na Itália, né, há pouco tempo. Quando tu fosse para lá e visse aquelas obras magníficas de 4 anos atrás, enfim, né? Não sei se tu não tem essa idade toda, né? 1200, a mais antiga que eu cheguei a conhecer. 1000 anos atrás, aquelas obras, enfim, gigantescas. Aquilo te inspira ainda mais a trazer mais da arquitetura sacra para a nossa região, que é uma região teoricamente nova, né? Comparado. Quando eu pude ver assim, quando a gente olha para a Europa, a Itália, no caso, a gente vê que o Brasil ele é um bebê, por questão do descobrimento de 1500, e lá muitas obras como 1200, a igreja mais antiga que eu visitei, foram algumas outras ruínas, né? 1200, a igreja ativa, com a participação, 1200. E com certeza incentiva, porque nós temos um grande reflexo, depois do Concílio Vaticano II, de igrejas que foi deixado totalmente de lado a questão da sacralidade, vamos assim dizer. E foi colocado em pauta a questão do prático, rápido e o modernismo que entrou em muitas igrejas, né? Então, aquele que era aquela beleza da Idade Média, de todo cuidado com os vitrais, com os elementos também que faziam parte da catequese do povo, que não tinha a instrução da leitura, mas que serviam como uma grande catequese, um grande mural que eram as igrejas, isso tudo parece que foi esquecido e deixado de lado. E aqui, não criticando o Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II foi um grande marco na nossa igreja e algo muito bom para a nossa igreja. Aconteceu em 1962 a 64, né? Então, algo muito recente, um pouco mais de 50 anos. Mas que foi mal interpretado, mal compreendido nessa questão da arquitetura e tantas outras. Tanto que muitas igrejas no Brasil, então depois do concílio, jogaram os seus santos fora, altares transmitidos fora, né? Foi rio abaixo, então aconteceu muitas coisas dessas. E aí se despiu as igrejas, porque parece que tinha que ser tudo branco, né? Tudo clean, e não é isso. Então foi uma má interpretação. E hoje há com certeza um resgate de uma retomada de trazer a sacralidade da arquitetura, daquilo que é mais importante, que o povo às vezes fala, eu quero ir numa igreja com cara de igreja. O que é a cara de igreja, né, quando a gente discute isso? Cara de igreja é a igreja ter uma identidade de igreja, não de casa nem de shopping. Porque às vezes muita igreja está parecendo um shopping center, aquele porcelanato brilhando, ou que é aquele que eu tenho lá no banheiro da minha casa, mas não tem identidade dos materiais, do tijolo, da madeira e tantos outros elementos, como os arcos que foram muito usados aí na arquitetura sacra, né? Tanto não mais arquitetura, mas esses elementos foram perdidos, né? E hoje tem sido recuperado no Estado novamente trazer esse elemento para a arquitetura, para as igrejas novas e restauras urbanas. Eu sou extremamente apaixonado pelas igrejas mais antigas, digamos assim, mas que tem essa arquitetura. Estive em São Paulo na Expo Católica 2017. 2017 ou 2016, não tenho bem certeza. Acho que é 2017. E fiquei ali próximo a onde eu estava, na região de Santana, e tem a igreja de Santa Ana. E que tem muito disso, é ainda muito histórica, tem vários altares, né? Dentro da igreja, várias, eu não sei como é que eu posso falar, mas vários altares mesmo. A igreja tem ainda em Gravatal, por exemplo, tinha alguns altares, então eu sou um apaixonado por isso. O quanto isso é tendência a ser resgatado, na tua visão, né? Quanto isso é possível ser resgatado. Com certeza, há um grande movimento de retomada dessa questão da arquitetura, a gente vê aí as dioceses com uma grande preocupação de estabelecer um grupo de pessoas que entendam e que possam estar elaborando esses projetos, analisando os projetos, porque o grande problema de muitas igrejas e reformas dessas igrejas é que se contrata um arquiteto que faz casa para fazer igreja. E aí é um grande erro, porque a pessoa, se ela não tiver noção dos símbolos, ela vai fazer um projeto de decoração de casa para uma igreja. Assim como eles contratam um arquiteto
geral, genérico, vamos supor assim, entre aspas, para fazer uma arquitetura hospitalar, que vai ter que ter uma especialização naquela área, porque é uma área muito específica, que vai ter cuidados específicos. Assim também, para projetar uma igreja, não é qualquer arquiteto que possa projetar, porque tem elementos específicos. E aí, quando a gente vê esse movimento, vê o estudo no Brasil também, com algumas pós-graduações aí nessa área, e muitos arquitetos buscando essa formação, arquitetos católicos que vivem a espiritualidade, que vivem a fé, porque não basta somente projetar porque está sendo uma moda no mercado, porque está sendo um público de mercado para vender projeto. Né? Não, mas alguém que tenha fé, que viva a sua fé. Né? Então, vai conseguir projetar da melhor forma que eles façam, resgatando, como eu disse, todos esses elementos, toda essa questão importante, né? Interessante. Uma coisa que me chamou muita atenção na nossa igreja católica é que nada é por acaso, né? Tudo tem um significado, um sentido, todos os símbolos. E, assim como tu falou, não querendo diminuir ou ofender o Concílio Vaticano II, mas houve realmente essa confusão, né? Que muitas pessoas começaram com aquela frase que todo mundo já ouviu, né? Que Jesus é simples, não precisa dessa pompa toda. Mas, na verdade, não é uma pompa porque Jesus é exigente, mas porque a gente quer dar o nosso melhor para ele. E tu acha que essa visão do povo que trouxe esse despimento para a igreja, assim, que trouxe essa simplicidade para a igreja, e talvez até em questão não só da arquitetura, mas em questão ao que se faz, ao que se professa, né? Um simples ato de genuflexão, por exemplo. As pessoas banalizaram esse simples ato, assim como tantos outros. Né? Qual é a tua visão sobre isso? Agora, eu acho que falar da questão positiva do concílio, o que foi mal interpretado. O concílio trouxe de novo possibilidades, vamos supor. Uma delas, a grande e fenomenal para mim, é a aproximação do altar dos fiéis. Que foi falado, então, o concílio queria uma participação plena, ativa e frutuosa dos fiéis. Três coisas: plena, ativa e frutuosa. Porque antes do concílio se falava, eu vou assistir à missa. Não, eu vou participar da missa. Porque se assistia como um espectador e não se participava. Então o concílio trouxe a possibilidade de colocar o altar no meio do povo. Se descolou-se da parede. Por quê? O que tinha virado o altar? O suporte do sacrário. Ele saiu do centro, ele saiu de ser uma mesa de refeição, foi encostado na parede, foi colocado o sacrário sobre o altar, então virou o suporte do sacrário. O padre celebrava a missa de costas, né, para o povo, em latim. Então, não tinha uma participação plena, ativa e frutuosa. Vamos supor que o povo não entendia a língua, não entendia muitas vezes aquilo que estava sendo celebrado. Então, uma das coisas foi a língua vernácula, né, a língua do local. Então, a missa passou a ser celebrada na língua local. O altar, por exemplo, de Aparecida, ficava nos fundos, lá onde tem a imagem da Aparecida. Só depois do concílio foi colocado no centro. Então o povo se reúne em volta da mesa, o povo se senta em torno dessa mesa do altar, né? E da palavra também, tem o altar da palavra e o altar da Eucaristia, dentro como se fossem dois altares. Então, essa foi uma grande novidade depois do concílio e que foi interpretada erroneamente. Então, não precisava mais desse altar na parede, então o que a gente vai fazer com ele? Jogar fora? E aí, o que a gente faz? Traz um altar qualquer e bota aqui. Não, e não era isso. Né? Então, esse foi um grande entendimento errado, quando não se viu aquilo que era a beleza do Concílio Vaticano II e aquilo que ele estava retomando. O que ele fez? Voltar às origens, voltar à raiz, quando via Jesus Cristo naquela última ceia, sentado em volta do altar com seus discípulos. E durante a Santa Missa, o que é mais importante? O sacrário ou o altar? Agora eu faço uma pergunta para vocês. O altar. O altar, o padre não chega e beija o sacrário, o padre chega e beija o altar. Porque é ali que vai se atualizar o sacrifício da morte, ressurreição, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E o altar é a reserva eucarística, para serve do viático, né? Onde está o sacrário, está a Eucaristia. E aí a gente pode se perguntar, mas o que é esse tal de viático? É a última Eucaristia de um doente, de alguém que precisa numa emergência, está lá a Eucaristia disponível. Eu confesso que me assustou muito quando eu escutei esse termo, reserva eucarística, porque parece que é um depósito. Mas não, é isso mesmo, ela serve como uma reserva para aquela pessoa que nós temos na celebração da missa e precisa receber a Eucaristia. E claro, quando não está acontecendo a celebração, é o ponto mais importante, né? Da igreja, onde a gente se remete, se reporta, vai até a capela do Santíssimo, vai até o sacrário fazer oração. Precisa ter esse entendimento, né? Que no ato da Santa Missa não se pede a sacralidade do Santíssimo, do sacrário, né? Mas que Jesus faz presente de outra forma, como no Papa, como na palavra, como na Eucaristia, principalmente.
Então, para que as pessoas entendam que não perdeu nada, agora não tem mais importância, não é isso. Né? Jesus está presente junto. E se buscou ainda mais ressaltar essa importância, né? Como eu disse, tirando aquilo que é apetrecho, que não é o essencial, e deixando aquilo que é mais importante, que é o cérebro. Eu tinha muita, principalmente no meu início de caminhada, eu tinha muita dúvida quanto algumas mudanças que eram feitas na igreja, né? Eu questionava, né? Eu me questionava, eu buscar algumas formações para tentar ter um entendimento melhor. E a gente vai, bom a gente buscar o entendimento aí, falar uma coisa muito importante, essa questão da participação do leigo na Santa Missa. Claro que já foi uma coisa que eu também considero que seja importante a gente ter o conhecimento, porque saber o nosso verdadeiro lugar na Santa Missa é importantíssimo, né? E saber o sentido da Santa Missa, que é o fundamental e que talvez a gente ainda se perca nisso. A gente, enquanto formadores, enquanto pessoas que estão ali, propiciar para as pessoas leigas, somos leigos, né? Mas no sentido de que, por termos uma proximidade maior, a gente busca a formação, temos a formação, e muitos outros não a têm, e que participam da Santa Missa, muitas vezes, sem o entendimento real do que é a Santa Missa. E aí entra naquilo que tu falaste lá no início, aqui no programa, que é o sentir. Eu quero sentir algo na missa. Eu não senti o arrepio na pregação do padre, ou na homilia, como assim é dita. Eu não senti algo forte, Rangel. Eu não senti o arrepio, não senti o frio na barriga. Eu te pergunto, o que de fato é a Santa Missa? O que eu realmente tenho que sentir para que eu não saia da Santa Missa frustrado? O que eu vou fazer lá? Por que eu tenho que ir à Santa Missa? E o que acontece lá? A missa é um grande presente, né? Se a gente tiver essa noção de que é a Santa Missa e do que é esse alimento que muitas vezes a gente deixa de receber quando deixa de ir à Santa Missa. Dizem que muitas pessoas que depois que morrem, então, que podem ver o que elas perderam é um arrependimento amargo, porque vê quantas oportunidades tiveram muitas vezes para se salvar, que eles não salvar, quantos meios Deus deixou de salvação, mas que às vezes as pessoas rejeitaram. É como se um pai quisesse dar um presente para o filho e dissesse assim: eu não quero, eu não preciso disso. Então, a Eucaristia é aquilo que nos dá força como cristão para vivermos as dificuldades, para vivermos o nosso dia a dia. E como que eu vou conseguir viver se eu não tiver esse alimento, se esse alimento não fizer parte da minha vida? Claro que a gente sabe que muitas pessoas são privadas da Eucaristia, muitas vezes pelas condições da vida, que não foram escolhas que muitas vezes elas até não queriam que fosse daquela forma. Como a gente vê a grande dor daqueles que são de segunda união, né? É um grande debate da igreja, uma grande dor. Mas e não dos outros, porque quando a gente está em pecado mortal, a gente precisa fazer a Eucaristia, que possa, né, retomar. Mas nós temos também a palavra. Então, quando me pergunta da missa, o que a gente pode fazer lá? É isso, é se alimentar da Eucaristia, que é o corpo de Cristo, e da palavra. Se eu não posso na Eucaristia, de alguma forma, mas que eu não me entristeça, porque eu continuo indo à missa para buscar a palavra, né? Aquilo que também vai ser alimento no meu dia a dia, pela minha vida, pela minha caminhada, que vai me dar força, que vai me dar respostas naquilo que eu preciso explicar. E claro que essa palavra nem sempre é doce, às vezes ela também é amarga, às vezes ela também vem cortar algumas coisas na nossa vida, ela vem. Então, desconfie quando. Mas por que aquela outra religião está cheia? Por que a gente vê falando que vai ser prosperado, que vai dar tudo certo, e aí a gente olha para o cristianismo? Quem era Jesus? Era pobre, que andava, não tinha, ele fala, não engana ninguém, que o filho do homem não tem lugar para repousar a sua cabeça, onde dormir. É aquele que peregrina de lugar em lugar, é aquele que nasceu numa manjedoura, aquele que foi fugitivo com seus pais para o Egito, que teve que fugir para o Egito, por causa de Herodes que estava os perseguindo. Então não foi uma pessoa que deu tudo certo, foi perfeitinho na vida, mas foi uma pessoa que teve que lutar e muitas coisas deram errado também na vida. O padre dizia que se olhar para a família de Nazaré, com a visão do mundo de hoje, pode dizer assim: eu vou seguir essa família fracassada, porque não é uma família que deu tudo perfeito. Eu conquistei tanto bem, eu conquistei tanta coisa, depois eu consegui. Maria, depois que eu disse sim para Deus, eu consegui tudo. Virei rica, botou uma coroa na cabeça, não precisei mais falar de dificuldade, buscar água no pulso, deu tudo certo. Não. Por quê? Se a gente seguir esse Jesus de verdade, é Jesus com cruz, não Jesus sem cruz. Então tem muitas religiões laicas aí do Novo Tempo que vêm pregar aquele que é agradável para os ouvidos. E a palavra de Deus é aquela que nem sempre vai ser agradável, nem sempre vai ser aquilo que eu gostaria de ouvir, mas aquela palavra que me diz: se quiseres me seguir, tome a tua cruz e vem e segue. Né? Mas não diz sem cruz, mas com cruz. Não diz sem dificuldade, mas sem dificuldade. Tereis tribulações nesse mundo, mas receberás muito mais na vida eterna. Porque a gente não vive para esse mundo, a gente vive no mundo, né,
mundo futuro. Quem quiser ganhar a sua vida, irá perder. E quem perder a sua vida, por causa de mim, irá ganhá-la. Então, o sentido do evangelho é esse. É aquele que confunde os sábios, é aquele que confunde, exalta os humildes, né? E os sábios é o Magnífica de Maria, né? Exaltou os humildes, derrubou dos seus tronos os poderosos. Sansão de bem-sucedidos. É isso mesmo. Então, é totalmente diferente daquilo que a gente imagina ou da lógica do mundo materialista de hoje. Né? É algo totalmente diferente. Vamos lá, Leandro. Depois de tanto falar sobre tantos assuntos, uma coisa me chama a atenção na igreja. A gente que é católico dá uma impressão de que está diminuindo as vocações. Né? Parece que Deus não está mais chamando. Você acha que isso é uma verdade? Ou talvez os seminários estão ficando mais exigentes, estão exigindo muito mais dos seminaristas? Ou está sendo mais difícil largar o mundo para assumir um compromisso com a igreja? A resposta dessa pergunta, eu nunca mais me esqueci dessa resposta, que foi uma pergunta que eu também já fiz. Eu perguntei para o Frei Gilson, acho que tu sabe até um pouco dessa história. O Frei Gilson, nós tivemos o Frei Gilson aqui em Armazém. Olha, para quem não lembra, o Frei Gilson já esteve em Armazém. Antes de se tornar tão mais famoso. Foi um grande presente, porque aí a gente viu a ação de Deus e de uma profecia se cumprindo. Estava jogando um pouquinho um parênteses aqui. De uma profecia que se cumpriu quando a gente começou um grupo de jovens ágape e uma adoração que falava que Armazém, os jovens tinham o potencial de incendiar essa cidade com o testemunho do jovem e que Armazém iria ver que o jovem fazia uma grande diferença nesse lugar e nessa sociedade. Se a gente tivesse a força e a coragem, a gente ia conseguir fazer ou acontecer algo diferente e que os jovens sentem espaço na sociedade. E aconteceu o primeiro século de Jericó com a presença de quem? 3 dias. Um ano antes de estourar o Som do Monte, que era o seu CD, e foi um grande presente para nós, onde até hoje acontece o Cerco de Jericó, mas por aquela iniciativa dos jovens, por aquela coragem dos jovens, que foi numa adoração, que Deus revelou no coração que os jovens tinham aquela capacidade de fazer o Cerco de E Jericó. quando vocês decidiram fazer o Cerco de Jericó, foi simples ou foi uma batalha? Assim, teve resistências? Nós tentamos sempre fazer da melhor forma e graças a Deus foi tudo se encaminhando, mas de uma forma simples. Eu não tinha intenção de fazer algo grandioso, mas algo que convidasse as pessoas para a oração. Da nossa forma, Eu acho oração. extremamente importante, Leandro, tu vai continuar te interromper, acho extremamente importante. Olha que coisa linda isso. Nós sabemos da rotina da nossa paróquia, sabemos que tem o Cerco de Jericó aí, é o sétimo, oitavo, vai acontecer esse ano. Não me recordo bem, participo todos os anos, gosto de participar. Esse fruto que hoje, que muitos que estão talvez coordenando nem sabem de onde iniciou, essa iniciativa foi então por conta do grupo de jovens ágape, e é isso, né? Isso mesmo. Por conta do grupo de jovens ágape, depois quem assumiu foi a renovação por tempo, e hoje já temos outra comissão. Né? Mas começou com a coragem e ousadia dos jovens, que queriam que as pessoas rezassem 24 horas em adoração, que era aquilo que os jovens já estavam fazendo, vivendo a adoração. Então a gente queria transbordar isso para toda a cidade, para todas as pessoas. E ali a gente foi vendo graças e milagres acontecendo. Então, até hoje, acontece o Cerco de Jericó, e nasceu lá. Aquela profecia que os jovens tinham, se tivessem coragem, conseguiriam incendiar Armazém do Espírito Santo, iria demonstrar o quanto os jovens tinham capacidade. E de lá brotou o EFTA, aquele grupo de jovens, brotou o Cerco de Jericó, brotou as missões populares, que a gente fazia missão uma vez por ano, começamos o Bom Jesus. Então, aqueles jovens realmente incendiaram, né? E foi de lá que também brotou a minha vocação, que falei no começo, da participação daquele grupo, na alimentação da minha fé, frequentando as adorações, frequentando os grupos que foi me dando sustentação para me dar o sim quando entrei no seminário. Toda a caminhada. A gente não vai esquecer, depois vai responder a pergunta do Rangel, mas não só o Leandro foi chamado, né? Tudo bem que isso é bem importante dizer. O Leandro, ele discerniu, ainda talvez possa mudar, né? Mas discerniu que a sua vocação continua, né? A exercício das coisas de Deus, não como padre, porque que graça nós temos do Leandro, com todo o conhecimento que tem. Eu sou fã desse conhecimento que você externa para a gente, isso é fantástico. Mas uma coisa bem importante dizer, o Leandro, ele não é uma frustração, né, de ter deixado o seminário, não. Houve o discernimento, né, talvez ainda exista uma sensibilidade de tentar entender a vocação, né, pode mudar a qualquer momento, mas de fato continua a servir. Mas uma coisa muito importante dizer aqui, que nós temos o Bruno, que está no seminário, nós temos o Jerônimo, que se ordenou recentemente, são frutos aqui de Armazém, fruto dos movimentos jovens, fruto dos encontros jovens, e que graça. Por isso que é importante testemunharmos, Leandro,
falar da tua vida, estamos aqui para falar de Jesus. Então, quando falamos da tua vida, falamos daquilo que Jesus fez através da tua vida. Então, nós não estamos enaltecendo aqui o Leandro, mas a Deus, a Jesus. Então, quantos jovens, e quantos hoje, que já não são tão jovens assim, mas que eu escutava de coordenadores que diziam, eu comecei lá no AGP, coordenadores que hoje são coordenadores, são catequistas E outras pastorais. e outros pastorais de movimentos, né? É importante dizer. Então, quantos frutos que hoje a gente chegou alguém na diocese, tem um grupo de oração, mas não sabe que esse grupo de oração é fruto daquele movimento jovem. Então, a profecia se cumprindo e se renovando. Mas agora sim, a resposta da pergunta do Rangel, que é sobre as vocações. Ainda tem chamados. E tem, como tem. Deus continua chamando e nunca parou de chamar. Para as diversas vocações. Para o sacerdócio, para o matrimônio, para a vida consagrada, seja lá qual for a vocação que possa existir, cada um dá como Deus, dom a cada um de nós. Ele continua chamando nós para uma vida específica em cada estado de vida. Mas o que acontece? Por que então nós temos tão poucas vocações? E aí eu entro numa questão que não é só o sacerdócio. Quantos casamentos nós tivemos na nossa paróquia esse ano? Se perguntar quantas pessoas casaram, contraíram o matrimônio como sacramento na nossa paróquia, na igreja São Pedro Apóstolo de Armazém, ou aí na sua igreja, que você está escutando. Então, a pergunta é, a crise de vocação, porque quando a gente fala vocação, parece que é só sacerdotal, religiosa. A crise de vocação está só no sacerdócio, na vida consagrada, ou também está no matrimônio, ou nas diversas instâncias de vocações que a gente possa pensar na questão religiosa, né? Ela está em todos os demais âmbitos. E o que é a causa dessa crise? O que pode estar acontecendo? A grande crise do momento não é de vocação, a crise é de modelos. Porque quando os modelos não convencem, as pessoas não querem seguir aquele jeito de viver. Então, se o sacerdote é frustrado e ele não dá testemunho da sua vida, com alegria naquilo que ele faz, quem que vai querer seguir aquele modelo de vida? Ninguém, porque não é uma coisa boa. Então, quando a gente olha no Frei Gilson, que é algo que a gente vê que vive com verdade aquilo que ele prega, as pessoas têm vontade de se tornar um freio. Não é à toa que estão construindo seminários, né? Eles estão construindo um novo seminário. Enquanto muitos estão fechando, eles estão construindo porque eles estão com muitas vocações, de fato. Temos em todos os âmbitos essa falha, e uma falha nossa. Jesus não parou de chamar, como disseste bem mesmo. Jesus não parou de chamar a cada um de nós, para que sejamos vocacionados não só ao sacerdócio, não só às freiras, mas nós ao matrimônio, e a tantas vocações ainda que existem. E há que nós demos a Jesus uma resposta. Assim como no meu matrimônio, é necessário dar a resposta para Jesus. Assim a gente vai finalizando este primeiro programa, este primeiro podcast, que está sendo o início de uma longa caminhada aí com Deus para o fortalecimento da fé, da minha, da sua e de cada um daqueles que estamos ouvindo. Eu quero agradecer, Leandro, uma gratidão imensa por ser parceiro, juntamente com o espaço aqui que nós estamos disponibilizando, Cabanas no Morro das Pedras. Fica, inclusive, o convite para aqueles que querem conhecer esse lugar santo abençoado que traz a cada um de nós a paz, um pouquinho também de Jesus. Leandro, muito obrigado. Inclusive, terão imagens, né? Terão Imagens da Cabana Morro das Pedras que foram gravadas para vocês sentirem um gostinho do que a gente vive aqui nesse lugar maravilhoso. E o convite também para vir visitar. Qual é o Instagram, Leandro? @Cabanas Morro das Pedras. E o seu Instagram, pessoal? O meu Instagram é Leandro Lopes. Quem quiser conhecer, sinta-se à vontade e sejam todos bem-vindos ao Pode Ser Santo. Leandro, despeça-se do nosso... Agradeço a todos que acompanharam esse podcast, né? A minha história é só mais uma história. A minha vida é mais uma vida como todo mundo, mas o que é mais importante, como foi falado, é ver a ação de Deus onde Ele em todo momento está. E o que a gente pode deixar de mensagem para as pessoas é que nunca desistam. Por mais que às vezes a gente nos afasta de Deus, Ele nunca nos afasta de nós. E que nós buscamos a cada dia sempre buscá-lo e fazer da nossa vida sempre uma entrega, uma oferta e sempre uma busca de estar mais próximo de Deus. Isso cabe a nós. Esse desejo, essa busca, buscais e achareis, batei e será aberto, porque todo aquele que procura encontra, aquele que bate encontrará a porta se abrirá. Então, cabe a nós fazermos esse momento sempre. Um grande abraço. Fique convite para acompanhar o próprio Petróleo. E quem quiser conhecer a minha Casa das Pedras, fique convite. Muito obrigado, Leandro. Obrigado a cada um que nos acompanha.
E um grande abraço, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Cessar